Fala pessoal, vamos analisar os jogos deste domingo 10 de julho de 2022. Campeonato argentino, eu vou ficar de fora. Campeonato brasileiro tem uma rodada aí bem complicada, já que algumas equipes têm jogo decisivo no meio de semana pela Copa do Brasil e devem poupar os principais jogadores nesse domingo. E vamos começar com o Coritiba contra o Juventude. A equipe do Coritiba na 11ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Juventude na 19ª colocação, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Coritiba ocupa a 2ª colocação. Em 8 jogos venceu 5, empatou 1 e perdeu 2. É uma boa campanha do Coritiba jogando em casa. Jogando fora de casa, a equipe do Juventude ocupa a 16ª colocação. Em 7 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Coritiba por 2-1, empate por 1-1 e empate por 2-2. O Coritiba vem de vitória e venceu Fortaleza em casa por 2-1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Coritiba tem apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Coritiba em casa, venceu 3, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Juventude vem de derrota, perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. Nos últimos 10 jogos são 6 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos do Juventude fora de casa tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Esse jogo é para tentar buscar alguma oportunidade no ao vivo com uma boa leitura de jogo. São duas equipes que não têm conseguido bons resultados, principalmente nos últimos jogos. O Juventude tem apenas 1 vitória fora de casa no campeonato. O Coritiba vem fazendo uma boa campanha em casa. No ao vivo pode ser interessante para buscar esse back Coritiba, mas no pré-live é complicado para dar uma sugestão e por isso eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Corinthians contra o Flamengo. A equipe do Corinthians na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Flamengo na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Corinthians ocupa a 3ª colocação. Em 7 jogos venceu 4 e empatou 3. Ainda não perdeu jogando em casa. Jogando fora de casa, a equipe do Flamengo ocupa a 10ª colocação. Em 8 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Flamengo por 1-0. A equipe do Corinthians vem de 0-0 fora de casa contra o Boca Juniors pela Libertadores. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Corinthians tem 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Os últimos jogos do Corinthians em casa pelo Campeonato Brasileiro, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Flamengo vem de 1 vitória pela Libertadores, venceu o Deportes Tolima por 7-1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Flamengo tem 5 derrotas e 5 vitórias. Os últimos jogos do Flamengo como visitante no Campeonato Brasileiro são 3 derrotas e 1 vitória. Aqui é um jogo 100% para leitura. As duas equipes jogam no meio de semana pela Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Santos, conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo, venceu por 4-0. E a equipe do Flamengo, que foi derrotada no jogo de ida, precisa vencer por pelo menos 1 gol de diferença para decidir a vaga nos pênaltis. Deve poupar um ou outro jogador nessa partida contra o Corinthians. E a equipe do Corinthians ainda tem alguns desfalques importantes. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também. Dando sequência, Atlético Mineiro contra o São Paulo. A equipe do Atlético Mineiro na 3ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. E a equipe do São Paulo na 7ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Atlético Mineiro ocupa a 1ª colocação. Em 8 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o São Paulo ocupa a 11ª colocação. Em 8 jogos, venceu 1, empatou 5 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, empate por 0-0, vitória do Atlético Mineiro por 1-0 e vitória do São Paulo por 3-0. A equipe do Atlético Mineiro vem de vitória, venceu o Emelec em casa por 1-0 pela Libertadores. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Galo tem 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Os últimos jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos 3 jogos venceu 2 e empatou 1.
A equipe do São Paulo vem de vitória e venceu a Universidade Católica do Chile em casa por 4-1 pela Sul-Americana. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do São Paulo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, são 2 empates, 1 derrota e 1 vitória. Aqui eu até acredito que é um jogo para buscar o back Atlético Mineiro, mas não nessa odd de 1,60. O Atlético Mineiro não vem jogando essa bola toda para ter odd de 1,60 contra outro time grande, mesmo jogando em casa, e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Fortaleza contra o Palmeiras. A equipe do Fortaleza na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Palmeiras lidera o campeonato. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, o Fortaleza ocupa a 18ª colocação. Em 8 jogos venceu 1, empatou 4 e perdeu 3. E a equipe do Palmeiras jogando fora de casa ocupa a 1ª colocação. Em 7 jogos venceu 4 e empatou 3. Ainda não perdeu jogando fora de casa. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fortaleza por 1-0, vitória do Fortaleza por 3-2 e vitória do Palmeiras por 3-0. A equipe do Fortaleza vem de derrota, perdeu fora de casa para o Estudiantes por 3-0 pela Libertadores. Nos últimos 10 jogos, o Fortaleza tem 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Os últimos jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, empatou 2 e venceu 1. E a equipe do Palmeiras vem de vitória e venceu o Cerro Porteño em casa por 5-0 pela Libertadores. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Palmeiras joga no meio de semana também pela Copa do Brasil contra o São Paulo. Perdeu o primeiro jogo por 1-0, jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos venceu 2 e empatou 1. A equipe do Fortaleza não vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Foi eliminado na Libertadores, precisa reagir no campeonato. E a equipe do Palmeiras só joga na quinta-feira contra o São Paulo. A escalação provável do Palmeiras está com o time titular e aqui eu vou colocar o Palmeiras em back. Se for com o time reserva, eu acho que esse back não tem tanto valor. Dando sequência, Santos contra o Atlético Goianiense. A equipe do Santos na 10ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Atlético Goianiense na 16ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Santos ocupa a 12ª colocação. Em 8 jogos venceu 3, empatou 3 e perdeu 2. Jogando fora de casa, o Atlético Goianiense ocupa a 15ª colocação. Em 7 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, empate por 0-0, vitória do Atlético Goianiense por 1-0 e empate por 1-1. A equipe do Santos vem de um empate em casa contra o Deportivo Táchira pela Sul-Americana. Foi derrotado nos pênaltis. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Santos tem 7 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Santos que enfrenta o Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil. Os últimos jogos do Santos em casa pelo Campeonato Brasileiro tem 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Atlético Goianiense vem de vitória e venceu em casa o Olímpia pela Sul-Americana. No meio de semana vai enfrentar o Goiás pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Atlético Goianiense tem 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos do Dragão no Campeonato Brasileiro fora de casa, venceu o Fluminense por 2-0, perdeu para o Palmeiras por 4-2 e empatou com o Ceará por 1-1. E aqui é mais um jogo complicado, são 2 equipes que jogam no meio de semana pela Copa do Brasil. O Santos com uma odd abaixo de 2, mandou o treinador embora, eu vou colocar o Santos em lei nesse jogo. Dando sequência, Cuiabá contra o Botafogo. A equipe do Cuiabá na 18ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Botafogo na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 17ª colocação. Em 7 jogos, venceu 1, empatou 4 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Botafogo ocupa a 2ª colocação. Em 8 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, empate por 0-0, vitória do Cuiabá por 1-0 e vitória do Botafogo por 3-0.
A equipe do Cuiabá vem de uma vitória e venceu o Avaí fora de casa por 2-1. Nos últimos 10 jogos, o Cuiabá tem 2 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Os últimos jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Botafogo vem de vitória e venceu fora de casa o Red Bull Bragantino por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo tem 6 derrotas, 3 vitórias e 1 empate. O Botafogo joga no meio de semana também pela Copa do Brasil, enfrenta o América Mineiro, perdeu o jogo de ida por 3-0. Os últimos jogos do Botafogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. O Cuiabá vem de uma boa vitória fora de casa, venceu o Avaí, mas não vem fazendo um bom campeonato, venceu apenas um jogo em casa. Vai enfrentar o Botafogo, que é o segundo melhor visitante do campeonato. Eu vou colocar o Cuiabá em lei. E neste domingo não temos Campeonato Brasileiro da Série B, então a lista ficou aí com Back Palmeiras, Lei Santos e Lei Cuiabá. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.